Já abordei diversos aspectos positivos sobre a Suécia neste canal, principalmente sobre seu sistema de bem-estar social. Mas hoje explorarei um tema que nem todos gostam de discutir, pois é bastante polêmico: o lado sombrio da Suécia. Conto com você para que o vídeo não flope, então curta, comente e compartilhe. Conto com sua ajuda. Há menos de uma década, a Suécia era reconhecida por ter um dos menores índices de crimes com armas de fogo na Europa. No entanto, atualmente, ocupa a segunda posição, apresentando níveis significativamente mais altos. Em Estocolmo, a incidência de violência armada é aproximadamente 30 vezes maior do que em Londres. Esse aumento está ligado a uma guerra de gangues, principalmente liderada por indivíduos com histórico de migração. A Suécia, conhecida por seu estado de bem-estar social e leis de asilo flexíveis, tornou-se um destino popular para imigrantes. Desde os anos 2000, tem recebido constantemente um grande número de novos residentes, atingindo um pico de mais de 160 mil em 2015. Quase metade desses imigrantes não ocidentais encontra-se desempregada, sendo também 9 vezes mais dependente de assistência governamental. É importante notar que, apesar do aumento nos crimes com armas de fogo na Suécia, esses índices ainda são muito menores do que nos Estados Unidos. A Suécia é um dos países mais ricos do mundo, com um PIB per capita médio de 60 mil dólares americanos e oferece uma expectativa de vida de 83 anos, além de excelentes cuidados de saúde e educação. Embora seja líder em muitos aspectos, a Suécia enfrenta desafios sérios quando se trata da integração de imigrantes e de quão produtivos eles se tornam na sociedade. Esta é uma área em que a Suécia está enfrentando dificuldades. Antes de explorar mais a fundo esse tema, é crucial desmistificar um equívoco comum sobre a Suécia. Muitas vezes é vista como uma espécie de utopia social-democrata, uma mistura de capitalismo e socialismo, com a crença de que nações podem alcançar resultados sociais semelhantes, aumentando o tamanho do governo. No entanto, essa visão não reflete corretamente a história. O famoso sistema de bem-estar social da Suécia, que cuida dos idosos, doentes, desempregados e de um grande número de refugiados, tem apenas algumas décadas. A Suécia já era próspera e bem-sucedida antes de adotar esse sistema abrangente. Na década de 1870, sua economia estava consideravelmente atrás da Europa do Norte e Ocidental, com um PIB per capita metade do da Grã-Bretanha. A população, que vivia principalmente da agricultura em um ambiente semiártico desafiador, desenvolveu uma ética de trabalho forte, com ênfase no trabalho árduo, responsabilidade individual e valores familiares. Quando o mundo começou a se industrializar, a Suécia se tornou a economia de crescimento mais rápido do mundo. Os suecos eram conhecidos por serem confiáveis, trabalhadores e responsáveis. Durante as 2 guerras mundiais, eles permaneceram neutros e desenvolveram uma versão mais moderada do estado de bem-estar social que conhecemos hoje. A ascensão da Suécia à prosperidade foi marcada por políticas de livre mercado e intervenção limitada do Estado. Somente na década de 60 passaram por reformas mais significativas em seu sistema de previdência. O conceito de Folken, que significa casa do povo, tornou-se popular. Ele descreve a Suécia como uma grande família, onde os cidadãos são esperados para cuidar uns dos outros como irmãos. Essa filosofia contribui, em parte, para a receptividade da Suécia aos refugiados. Hoje, o estado de bem-estar social da Suécia oferece benefícios incríveis aos cidadãos, sejam nativos ou imigrantes. Quando uma criança nasce ou é adotada, cada progenitor tem direito a 240 dias de licença parental. Casais casados e aposentados recebem pagamentos quase equivalentes à sua renda pré-aposentadoria. Os cuidados de saúde e a educação são, em grande parte, gratuitos e classificados entre os melhores do mundo. No entanto, toda essa generosidade requer financiamento por meio de impostos. Em 1950, a taxa de imposto de renda pessoal era de 21%, aumentando para 52% em 1995. Essas mudanças tiveram impacto na economia. Entre 1968 e 1975,
período de reformas previdenciárias mais drásticas, o crescimento do PIB foi significativo. No entanto, a Suécia enfrentou desafios nas décadas seguintes, sendo o quarto país mais rico em 1975 e o 14º em 1993. A taxa de emprego não melhorou substancialmente e a desigualdade em 2013 era praticamente a mesma de 1950. Apesar do sucesso do estado de bem-estar social em aspectos como saúde e educação, não conseguiu melhorar em outros, uma vez que já eram notavelmente bons. A Suécia se tornou rica, empregada e igualitária antes da introdução de um governo grande. A visão da Suécia como uma família inclusiva e igualitária foi estendida aos refugiados. Em 1987, 3% da população era composta por migrantes de países terceiros. Em 2013, esse percentual aumentou para 12%. No entanto, um estudo revela que um grupo de imigrantes que fugiu do Iraque nas décadas de 1980 e 90 era 2 vezes e 3 décimos mais propenso a ter educação superior em comparação com os suecos nativos. Surpreendentemente, uma vez na Suécia, apenas 18% deles estavam empregados, apesar de serem altamente educados e fazerem parte da classe alta. A questão de por que os imigrantes na Suécia não estão se integrando tão bem é complexa. Em 2004, quando a economia sueca estava em alta, um estudo revelou que a renda média dos imigrantes iranianos era apenas 65% da renda de um sueco nativo. Em comparação, imigrantes iranianos nos Estados Unidos ganhavam 136% da renda dos residentes nativos. Isso indica que os migrantes na Suécia, especialmente aqueles dos anos 80 e 90, não estavam se integrando tão eficientemente. A estratégia sueca de distribuir os recém-chegados por todo o país, visando aliviar a pressão sobre as grandes cidades, muitas vezes negligenciou as condições econômicas locais. Além disso, aproximadamente 2/3 dos empregos na Suécia são preenchidos informalmente, o que representa um desafio para aqueles que não falam a língua local e não têm uma rede social estabelecida. Enquanto o estado de bem-estar social fornecia para as necessidades básicas desses migrantes, a integração no mercado de trabalho e na sociedade em geral apresentou dificuldades, contribuindo para a situação atual. Nos anos 2000, houve uma mudança no tipo de migração para a Suécia, com mais migrantes chegando por razões humanitárias, especialmente em 2015, quando o país recebeu 163 mil refugiados em apenas um ano, a maioria vinda da Síria, Iraque e Afeganistão, fugindo de conflitos em seus países de origem. Isso resultou em um aumento notável, atingindo 20% da população sueca em 2011, que é descendente de não nativos. Muitos desses migrantes acabaram em subúrbios pobres, integrando-se mal, enfrentando sentimentos de exclusão social e vivendo em condições de pobreza, dependendo fortemente da previdência do governo. Essa dinâmica não apenas sobrecarregou o Estado, mas também criou um terreno fértil para atividades criminosas. Os recentes surtos de violência na Suécia envolvem gangues governadas por imigrantes de segunda geração, que recrutam jovens desses bairros pobres. Inicialmente envolvidos principalmente no tráfico de drogas, essas gangues infiltraram-se no governo e até em partidos políticos, envolvendo-se em fraudes e outras atividades ilícitas. Um estudo estima que organizações criminosas faturem cerca de 500 milhões de dólares americanos anualmente com essas atividades. Mais da metade dos reclusos suecos cumprindo longas penas de prisão são imigrantes de primeira geração, e 45% dos desempregados suecos nascem fora da Europa. Essa situação tornou-se um fardo significativo para a sociedade durante a maior parte da década de 2010. Os democratas suecos, que inicialmente eram uma voz solitária contra a imigração, tornaram-se um dos maiores grupos políticos da Suécia, em parte devido à crise migratória. O atual primeiro-ministro rompe com a tradição, apoiando a redução de impostos, políticas de livre mercado e liberalismo econômico, colaborando estreitamente com os democratas suecos. Sua coalizão de direita
associa o aumento da violência das gangues às políticas de imigração anteriores da Suécia. O ministro das Relações Exteriores da Suécia observou que a falta de integração, combinada com o comércio de narcóticos e o crime organizado, está criando uma mistura extremamente tóxica. Culpar exclusivamente a migração seria míope, pois políticas governamentais voltadas para a integração dos migrantes também desempenham um papel. A situação foi agravada em um sistema que possivelmente foi longe demais na aceitação de recém-chegados. No entanto, abordar esse problema é desafiador, pois está intrinsecamente ligado a uma crença central da identidade sueca. Embora a ideia de retornar completamente a uma sociedade capitalista não seja amplamente apoiada, há um desejo de reformas, como evidenciado pelas atuais políticas governamentais da Suécia. Estão sendo implementadas políticas mais restritivas, dificultando para imigrantes de fora da União Europeia obter benefícios sociais e tornando a pré-escola obrigatória para crianças com 2 pais estrangeiros, com o objetivo de facilitar a aprendizagem da língua sueca. A Suécia parece estar trilhando um caminho em direção ao aumento da liberdade econômica e incentivos para o trabalho dentro do sistema de previdência. Essa mudança levanta a questão: será o fim da Suécia? Deixe sua opinião nos comentários para eu saber que você chegou até aqui. E confere também o lado positivo da Suécia que está aparecendo agora na tela. Valeu, galera, e até mais.